estamos num número bom para adorar o Senhor, e até porque Jesus disse que se tivesse 2 ou 3 e fosse no nome dele, a presença dele é garantida, né? Glória a Deus. Irmãos, capítulo 17 do primeiro livro de Reis, ou dos Reis, né? Vamos ler aí alguns versos da palavra do Senhor, para nós conversarmos um pouquinho a respeito do que é ser um profeta de Deus, um homem de Deus, né? Glória a Deus. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, ou além do Jordão, algumas traduções. Há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei uma viúva para que te sustente. Amém, meus queridos? Tome seu lugar por bondade, né? Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui nesta noite, né? Vamos ver isso, nosso segundo dirigente, não pôde estar também nesta noite, mas Deus não falta. O Senhor está aqui nesta casa, Ele recebe o nosso louvor, desde o louvor mais simples que a gente ofereça, né? Às vezes acontece, atrapalha, uma coisa assim, mas se você está oferecendo para Deus, e o combustível daquilo que você oferece é graça, chega diante de Deus perfeito, né? É claro que não podemos fazer de qualquer jeito, irmãos, porque é para Deus. Se esforce sempre para dar o seu melhor, mas Deus recebe, porque Deus sabe que às vezes o nosso melhor não é aquilo que muitos gostariam de ouvir, mas se você oferece de coração, Deus recebe com certeza, né? Glórias a Deus. Nós estamos felizes por ouvir os louvores, pelos irmãos que nos antecederam. A palavra de Deus aqui, irmãos, nos conta a história de um homem que chega para fazer a diferença. Há um ditado popular nos nossos dias que diz assim: uma andorinha não faz verão. Você já viu? Alguém já disse isso para você? Ou você, de repente, diante de uma circunstância, diz: ah, mas um só não faz verão. E aí eu fico olhando que no mundo natural isso é verdade. Um só não faz, né? Mas no reino de Deus é diferente, presbítero Josinei. Porque a Bíblia diz assim: a oração de um justo pode muito. Tiago escreve isso, acho que no capítulo 5, acho que ele fala sobre isso. A oração de um justo pode muito. No mundo natural que nós vivemos, um só parece, é só um. Mas no mundo espiritual, um cheio de Deus pode mudar uma cidade, pode mudar uma rua, um bairro, um estado. Ou por que não lembrar, eu lembro de John Knox, né? Lá na Inglaterra, irmãos, um homem que muda o estado, ou melhor, muda aquele país pelo poder da sua oração. A ponto de um dia alguém perguntar para a rainha: você tem medo do exército adversário? E ela diz: não, o meu medo é de John Knox, que está lá, porque ela sabia que aquele homem orava e Deus ouvia. É coisa séria, né? Aqui a Bíblia nos mostra, irmãos, que o cenário que nós fizemos leitura do capítulo 17 vai nos falar a respeito de um homem chamado Acabe, né? Eu gosto de falar olhando para o relógio, irmãos, porque eu falo mesmo, né? Acho que já deu para perceber que eu gosto de falar do amor de Jesus, a palavra do Senhor. Esse cenário, irmãos, conta a história de um homem chamado Acabe. Acabe reinava sobre o reino de Israel, e a capital deste então era Samaria. Depois que houve a divisão do reino das 12 tribos, então este homem passou então, ou melhor, esse território passou então a ser do reino do norte, tendo sua capital Samaria, chamado então de Israel. A Bíblia nos mostra que este rei chamado Acabe ganhou um apelido do pior rei daquela nação.
E como se isso fosse pouco, ele ainda casou com uma mulher chamada Jezabel, que também era terrível, irmãos. E aí a gente vai olhar, Acabe ficou ruim porque casou com Jezabel. Não, ele já era ruim. Mas aí a junção com Jezabel ficou pior ainda. Por quê? Porque agora, quando ele casa com Jezabel, ele traz para dentro de Israel os deuses dos sidônios, trazem a idolatria. A Bíblia diz que ele levantou templo e altares a este Deus pagão. E isso foi totalmente contra a vontade de Deus, provocando a ira do Senhor. Quando eu olho para isso, eu fico olhando que Jezabel, ou melhor, que Acabe, era um rei perverso, mau, que fazia muita coisa que não agradava a Deus. Mas aí ele casou com uma mulher, que a mulher... É claro que hoje eu não vou falar sobre casal, mas a mulher que ele arrumou era feiticeira, mandona, idólatra. Às vezes só mandona já dá problema. Aí você imagina, ela é idólatra, ela não serve o mesmo Deus que ele serve, a mulher é feiticeira, a Bíblia vai mostrar isso, eu não vou falar sobre esse assunto, mas a Bíblia mostra isso. A mulher é terrível. E o Acabe já era ruim, agora ficou uma marionete na mão dela. E ela comanda, ela escreve, ela faz, ela traz profetas, ela traz sacerdotisa, ela faz o que ela quer neste território. E o homem que estava regendo a nação, que era a nação de Deus, deixa de ouvir Deus e começa a ouvir os conselhos daquela mulher que não servia a Deus. Como se fosse pouco, ele se curva diante do Deus que ela trouxe. Imagine só, um Deus que já tinha feito tantas proezas, ele abandona esse Deus para servir um Deus que era Deus da imaginação humana, Deus da mitologia, ou Deus criado por homens, que na verdade não tinha poder de fazer nada. Esta mulher traz para dentro do território de Israel um Deus chamado Baal. Este era o Deus que ela servia. A Bíblia vai dizer que ela é sacerdotisa de Baal. Era ela quem estava à frente dos cultos a esse Deus pagão. Baal é conhecido como o Deus da fertilidade. O Deus que manda chuva. Ele manda chuva e a semente produz e a terra germina. Isso era na crença de Jezabel e dos sidônios. Porque nós sabemos, e esse texto vai revelar, quem é que manda a chuva e quem é que faz a chuva parar. Só que esse cenário agora está se alastrando, porque o rei e a rainha, eles estão longe de Deus, eles não estão adorando o verdadeiro Deus, e além disso, eles estão incentivando as pessoas a adorar esse Deus e se afastar do Deus verdadeiro. E não é uma adoração voluntária, eles estão praticamente obrigando. Quem adora esse Deus é amigo do rei, é amigo da rainha. Os profetas que profetizam aquilo que Jezabel quer, eles têm liberdade de entrar e sair em Samaria, de estar no palácio, de conviver, de comer, de ter o bom e o melhor. Só que nesse cenário que o povo está apóstata, está longe de Deus, está cada dia mais se afastando de Deus, Deus levanta um homem. Este homem, não sabemos a sua família, não sabemos da sua genealogia, não sabemos nada dele. Ele nunca apareceu antes. Ele aparece praticamente do nada. A Bíblia só vai dizer que ele é de Tisber, Elias o Tisbita, porque ele vem de uma aldeia, de uma pequena cidade chamada Tisber. Aí eu fico olhando. Deus vai fazer um dos maiores avivamentos da história do povo de Israel, através desse homem. Para quem é estudioso da Bíblia vai entender que um dos maiores avivamentos, depois que o povo saiu do Egito, um dos maiores avivamentos, ou o maior avivamento da história, é provocado por este homem. O homem não tem nome, não tem padrinho, não aparece ele sendo parente de rei, não aparece ele sendo parente de sacerdote, ou seja, ele não tem ninguém para dar um empurrãozinho, mas ele é levantado por Deus. Deus não precisa de estrela, meu irmão. Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer.
Nós vivemos um cenário nos dias de hoje que a gente está vendo muita estrela no nosso meio. O que tem de gente querendo ser grande, ser importante, ser aquele que chama aplausos e glória para ele, mas o meu Deus é diferente, irmãos, ele não precisa de estrela, até porque ele é a estrela que brilha diante de nós. Aleluia! Deus levanta Elias. E quando ele levanta Elias, essa é a situação. Todo mundo adora a Baal, servem a Baal, há uma certa opressão, o povo sendo reprimido para que cultuasse a esse Deus. Deus levanta Elias, e o que eu acho tão lindo, irmãos, na história de Elias, é que quando Deus levanta Elias, ele vai fazer um tremendo avivamento em Israel. Mas Deus não está preocupado em trabalhar em Israel. Primeiramente, Deus está trabalhando no profeta. Muitas das vezes nós pensamos que Deus está preocupado em trabalhar no reino, mas Deus às vezes está preocupado em trabalhar individualmente na gente. As circunstâncias da vida são exatamente isso, é Deus trabalhando em nós. Às vezes, como nós ouvimos na quinta-feira, falando sobre Jó, às vezes Deus nos cerca de bênção e dá testemunho da gente, mas às vezes Deus vai lá e abre a cerca e dá permissão para que as lutas venham. E aí, pastor, continua servindo a Deus. Se a cerca está cheia de bênçãos, serve a Deus. Mas se a cerca se abrir e as provas estão vindo, continua servindo a Deus. Porque quem manda nisso tudo é o Senhor. Aleluia. Aí Elias está ali, é levantado, e a Bíblia diz que ele vai, olha só, ele aparece do nada e vai pregar para o homem mais importante daquela nação. E a mensagem dele é uma mensagem que eu acho linda, porque não é uma mensagem que vai passar a mão na cabeça. Porque o que tem de gente, irmãos, que quer ouvir palavras que massagiem o seu ego, a sua autoestima. No nosso tempo tem muita gente que gosta de ouvir pregadores que falem palavras bonitas. Eu prefiro ouvir palavras verdadeiras. Porque o próprio Jesus diz: a verdade liberta. Quando eu olho para isso, ele se posiciona, ele vai aonde? No rei. E quando ele chega no rei, ele está com a mensagem pronta. E ele diz: ó, segundo a minha palavra, não vai ter chuva sobre a terra. Aí você diz: por quê? Exatamente na chuva. Porque o Deus que eles estavam servindo era conhecido como o Deus que mandava na chuva. E aí você diz assim: mas que autoridade este homem? Aqui eu preciso entender alguma coisa, irmãos, muito importante. Que ninguém se levanta para se posicionar diante dos homens sem antes se prostrar diante de Deus. Eu preciso entender isso. Eu já vi gente, irmãos, que ele não gosta de sentar nem para ouvir, mas ele quer se levantar para ensinar. E não existe isso, irmãos. Eu preciso sentar para ouvir. Todos nós precisamos sentar para ouvir, para que no momento em que Deus nos proporcionar a oportunidade, eu se levante para ensinar. E aqui Elias chega diante da maior autoridade e dá para ele: olha, assim diz o Senhor. Segundo a minha palavra, não vai ter chuva. Se você olhar para Tiago, no capítulo 5, se der para pôr para mim, põe ali. A epístola do apóstolo São Tiago, no capítulo 5, e o verso de número 17, você vai ver por que eu estou dizendo que Elias antes se dobrou diante do Senhor, para depois se levantar diante de Acabe. Porque o texto vai nos dizer, Elias era humano como nós, ele orou, e a oração não é de quem está orando meio desanimado, não, fervorosamente, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Você está entendendo? Chegou o momento que Deus o levantou para uma missão. Deus o levantou para pregar a sua palavra contra um povo que está apóstata, que está longe de Deus. E ele diz: assim diz o Senhor, segundo a palavra que eu estou dizendo, não vai ter chuva.
E aí tem muita gente que diz assim, mas eu posso dizer isso vai acontecer. Cuidado, meu irmão, com o que você diz que vai acontecer. Porque ninguém pode falar sem antes se dobrar e ouvir a voz de Deus. O Elias está lá, é no anonimato, ninguém está vendo, mas ele está orando. E não está orando desleixado de qualquer jeito, não. Está orando fervorosamente. Aí a Bíblia diz que ele se levanta e vai até Acabe e prega para Acabe. E a mensagem é dura. Há um paradoxo no nosso dia que a gente ouve muitos profetas surgindo, mas profeta de palavras boas. Você vai chegar, você vai ganhar, vai acontecer, vai abrir, há um projeto, não estou dizendo que isso seja errado. Deus tem planos? Tem. Mas os profetas que Deus tinha, Deus os levantava, irmãos, com uma missão específica, forte. O profeta não ia para massagear a cabeça de ninguém. Ele ia para falar o que Deus mandava. E a maioria das vezes confrontava as pessoas. Confrontava as pessoas. Agora eu fico olhando que o poder dessa comunhão, dessa autoridade, está exatamente na oração. Um homem que se dobra diante de Deus em oração. E eu fico olhando, irmão, você já viu que no nosso tempo, as pessoas estão ricas de conhecimento, estão ricas de saber, e são os gigantes na sabedoria. Hoje você vê pessoas com tanta sabedoria, mas nanicos na oração. Há uma frase que é muito precisa que Martim Lutero escreve, dizendo assim, ó: a pregação sem unção endurece o coração. Eu não sou saudosista, mas você lembra dos nossos pais que pregavam o evangelho para nós? A maioria deles, irmãos, homens simples, sem letras, mas cheio de oração, cheio do Espírito Santo. Às vezes eu estou pensando e começo a lembrar dos irmãos, quantas vezes eu chegava na igreja, irmãos, e no momento da oração, do início do culto, você ouvia somente aquele gemido, daqui a pouco alguém se levantava em línguas, pulava pelo corredor. Lá na minha cidade tinha um irmão que era chamado de irmão Zezinho, um chinelo de uma cor, outro de outra, ainda com prego embaixo do Havaianas. Mas esse irmão se levantava cheio de autoridade, o chinelinho corria lá embaixo do banco de outra pessoa, mas ninguém reparava, ninguém falava mal, o povo entrava no mesmo mistério e adorava. Hoje nós estamos ricos de conhecimento, é livros, é internet, é tantas coisas, mas muitas das vezes estamos tão pequenos na oração, na unção de Deus. Primeiro ponto, Elias. Deus levanta para uma missão que vai transformar aquela nação, vai mexer com os alicerces daquela nação. Mas o homem sabe o que é se dobrar diante de Deus, para depois se levantar diante dos homens. Aí eu acho tão lindo, que ele dá a maior mensagem. Se fosse hoje, meus queridos, às vezes, irmãos, eu uso o nome de alguém, mas não é que eu estou dando uma indireta, tá? É só para dar um exemplo, porque alguém pode dizer, o pastor está usando o nome do irmão Josineia para ele. Fica tranquilo, meu irmão, né? Não é assim não, né? Glória a Deus. Mas aí, eu fico olhando para isso aqui, irmãos. O homem profetizou para maior autoridade, e aconteceu. E quando acontece que o nome de Elias vai ficar conhecido nos 4 cantos daquela nação, Deus corta ele dali, arranca ele da fama. Imagine só, vamos usar um exemplo, hoje a pessoa mais conhecida da nossa nação, mais mencionada, seria o nosso presidente. Imagine que alguém profetizou para ele e aconteceu exatamente o que profetizou. Aí, ao invés de Deus deixar ele lá para receber os lauréis da fama e cuidar dele ali na fama, não, Deus cortou ele, porque querite significa cortado ou separado. Querite, essa é a expressão, cortado ou separado. Deus disse para ele: Elias, profetizou, falou que eu mandei, disse tudo, como eu falei? Sim, Senhor. Agora, desce para o ribeiro de Querite.
vai para lá. E o que eu acho tão lindo, irmãos, é que muitas das vezes a gente não entende o porquê, mas Deus é soberano. Se a gente obedecer, a gente nunca vai perder por obedecer à voz de Deus. Você nunca perde. E aí você vai ver exatamente isso, Deus dizendo: ô Elias, agora você pega, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está adiante ou além do Jordão. Aí eu fico olhando, profetizou, fez tudo o que Deus mandou, e agora Deus tirou ele de cena. Elias, irmãos, é um dos profetas mais extraordinários que eu acho na Bíblia. Por quê? Porque é um homem que sabe a hora de aparecer e sabe a hora de se esconder. E se a gente entender isso aqui, irmãos, saber as horas de se posicionar e a hora de ficar em silêncio, a gente vai ser abençoado. Porque muitas das vezes nós só sabemos a hora de aparecer, mas não entendemos que tem momentos que Deus diz para a gente: fica quieto, fica em silêncio, não é hora de você falar nada, não adianta reclamar, não adianta questionar, não, fica quieto. Fica no lugar que Deus te mandou, fica na vontade de Deus, aleluia. Elias, irmãos, ele sabe isso, é hora de aparecer, Deus manda aparecer, aparece Elias, mas quando Deus manda se esconder, ele não questiona, ele obedece a Deus e se esconde. E lá está o Elias no Querite. Agora o que eu acho tão lindo, irmãos, é que se você obedecer à voz de Deus, você será abençoado. O segredo não é você estar em Samaria pregando para o rei no palácio. Não. A bênção não é você estar no palácio. Você pode estar no deserto. Você pode estar no palácio, pode estar na cidade, pode estar em qualquer lugar. O segredo é exatamente o quê? É Deus estar junto comigo e eu estar em concordância com a vontade de Deus. Por que eu digo isso? Eu digo isso exatamente pelo cenário. Vai vir uma crise sobre a terra, uma seca tão grande. E agora eu fico olhando que para Elias, Deus tirou ele de cena, mas Deus já preparou o cenário para o seu servo. Elias, agora é hora de se retirar, de ficar escondida, de ficar quietinho. Mas eu já preparei tudo. E eu assim, irmãos, eu não sei, mas a mente de quem prega a palavra às vezes viaja. E hoje ao meio-dia, enquanto eu estava descansando depois do almoço, nós estamos falando da igreja ali no Gaspar Grande, eu peguei a Bíblia ali, comecei a anotar e ler, e eu estava olhando para isso aqui. Você sabia que o corvo é um animal que a mãe dá a luz a ele, e ele nasce meio sozinho, ela abandona ele, para ele aprender a correr atrás da sua presa e sobreviver. E a Bíblia vai dizer, irmão Jonas, põe para mim, deixa eu achar aqui essa referência aqui, é no livro de Jó, deixa eu achar aqui agora, no livro de Jó 38 e 41, depois acha Salmos 47 e o 9 também para mim ali, né? Eu anotei essa referência que eu estava lendo e achei tão interessante, porque até o corvo que vai aparecer no Querite, Deus cuidou dele para ele não morrer de fome. Pastor, o senhor está inventando história? Não, não, é Bíblia, olha só. Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? É o que eu estou dizendo para você. A mãe colocou os ovos ali, ele nasce e ele tem que alguém tem que dar comida para ele, senão ele vai morrer de fome. E a Bíblia vai dizer, Salmos 147, 9, põe para nós, por favor. Você vai entender aqui, ó, um mistério tão grande, irmãos. Salmo 147, o verso de número 9. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes do corvo, quando gritam de fome. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar exatamente o que eu estou pensando aqui no poder dessa palavra. Porque até o filhote de corvo, Deus cuidou dele do seu nascimento, manteve ele, alguém o alimentou e ele sobreviveu. Agora Deus diz para Elias, Elias, sai de cena, e eu já ordenei. Você está entendendo, irmãos, o poder de Deus?
O poder do Deus que eu estou pregando para você aqui nessa noite, Ele cuidou do filhote do corvo para não morrer de fome quando era pequeno, Ele mandou Elias profetizar para maior autoridade, a chuva agora não vai descer, o cerco fechou, o aperto chegou, e agora Deus, eu já preparei tudo, Elias, fica tranquilo, tem um querite te esperando, e nesse querite tem um ribeiro que dá água, e como se isso fosse pouco, eu dei ordem aos corvos, eu cuidei dele desde o nascimento, para que ele leve carne para você todos os dias, pela manhã e à noite. Eu não sei se você está compreendendo essa palavra, mas o Deus que eu estou pregando para você nunca é pego de surpresa. Não, se colocou você no querite, Ele já preparou a tua sobrevivência no querite. Se a luta chegou, Ele já preparou a porta de escape também. Se o problema surgiu, Deus já vai dar sabedoria para que você vença. O segredo é o quê? Obedecer ao Senhor. Agora, o que eu acho tão lindo, irmãos, no querite, neste lugar que a Bíblia menciona, está lá. Só que eu entendo uma coisa, irmãos, que quem está no propósito de Deus, existe duas coisas importantes na nossa vida. Existe a água que você se inclina para buscar ela, porque ela vem da terra. E existe o corvo que Deus está mandando trazer o pão e a carne, que vem de cima. Eu estava pensando nisso aqui, veio uma lição tão grande para a minha vida. O que é da terra vem do teu esforço, você luta, você vai atrás com as suas mãos. Mas você precisa entender que você não sobrevive só com aquilo que é da terra. Você precisa levantar as mãos para buscar aquilo que vem de cima. Oh glória! Oh glória, oh glória. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, irmãos. Lute aqui na terra, tem sonho, vai atrás. Trabalhe, estude, faça o seu curso. Sonhe, não é pecado sonhar. Dê o seu melhor. Mas entenda uma coisa, você precisa todos os dias olhar para cima e entender. Deus está no controle. É Ele que está cuidando de mim. Eu estou dando o meu melhor aqui, mas tem um Deus que está no controle da minha vida, da minha história. Agora a Bíblia diz que ele vai lá para o ribeiro de Querite, e o que eu acho tão lindo, irmãos, isso aqui, é que Deus está trabalhando no Elias. E por que eu digo que Deus está trabalhando nesse homem? Porque o projeto é grande, porque o propósito é grande. E para a gente viver propósito grande, parece que Deus quer nos forjar um pouco mais. Parece que às vezes Deus nos aperta mais. E Deus usa pessoas, irmãos, para fazer isso, sabia? Eu lembro-me que o pastor que me chamou para ser missionário na época, hoje ele já partiu, mas deixou muita saudade. Mas era um homem assim muito firme nas palavras. Ele era militar, e militar tem aquele jeito. Mas esse homem me disse tanto não. Esse homem, mas assim, se for olhar numa visão humana, me apertou tanto. A minha esposa lembra que tinha tempo que eu chegava em casa, chorava. E eu ficava olhando que não era para todo mundo, era para mim que ele fazia isso. Era eu. Parece que, ditado do mundão aí, carta marcada. Mas eu nunca desisti, irmãos. Um dia um amigo meu disse assim, olha, o que o teu pastor faz para você, eu já tinha largado mão, já tinha até falado umas verdades para ele, se não avançasse nele. Mas eu entendi, irmãos, que o propósito era maior. Era Deus que estava me forjando, e Deus estava usando aquele homem. E um dia antes da partida dele, ainda eu disse assim, os não que ele disse para mim, eles não me mataram, eles não me destruíram, não, eles não fizeram eu retroceder, e não foi ruim, os nãos que eu recebi me fez crescer, me deu estrutura. Você quer ver uma coisa? Quer ver você criar um filho molengo, banana, frouxo, que tem tudo para ser uma criatura frustrada no futuro? É você dizer sim para ele sempre. Eu sei que aqui tem pais, e também tem filhos que de repente dizem, o pastor é chato mesmo, vai fazer o pai ficar mais... Né? Mas não é que o seu pai é ruim, não. Porque pai que serve a Deus ama o seu filho. Mãe que serve a Deus ama os seus filhos.
Mas quando a gente diz sim sempre, irmãos, a gente está criando pessoas molengas, frouxas, que não estão prontas para viver grandes propósitos de Deus. Os não na nossa vida nos fazem crescer. Agora eu vou falar um negócio. Na igreja que eu estava, tinha um rapaz que eu gostava muito. Ele pensa num rapaz querido, simpático, trabalhador. Ele tinha 2 defeitos que eu vi. Era mão de vaca, era seguro, mas era avarento, irmão. Porque não é ruim você ser econômico, não. Mas o avarento, ele não abre mão nem para contribuir com aquilo que o Senhor abençoou ele. Nem com isso. E ele era assim. Mas um rapaz bonito, um rapaz bem estruturado. Mas nem namorado o homem arrumava. Eu acho que até hoje não arrumou ainda. Aí eu comecei a investigar e ver por quê. Mas aí a mãe era assim, ó. Meu filhinho, rapaz com 20 e poucos anos, acho que tem quase 24 anos. É tudo coitadinho do meu filhinho. O filho não carpinava um quintal. Não trocava uma lâmpada em casa, não fazia nada. Aí você começa a observar, irmãos, criando filhos que têm tudo para ser frustrado no futuro. Porque se ele não aprendeu a ouvir não dentro de casa, da boca do pai e da mãe que ama, o mundo muitas vezes vai dizer não para ele. Muitas vezes lá fora, no dia a dia, ele vai ouvir não. Ou por que não dizer que quase todos os dias alguém diz não para a gente? E se ele não foi preparado para viver nesse mundo, é frustração, é depressão. Então entenda uma coisa, quer criar filho forte? Estrutura ele. Estrutura ele, aleluia. Tem uns que estão me olhando sério aí, né? Ô glória. Os não da vida, irmãos, vão fazer homens e mulheres fortes. E homens e mulheres fortes, cheios de Deus, que obedecem ao Senhor, viverão grandes propósitos. Aí Deus vai mexer com Elias. O Elias, sabe para onde é que você está indo? É para o Querite. E o Querite fica além do Jordão. Pense comigo, Deus disse, não tem mais chuva. Fechou o céu, não tem chuva. Por 3 anos e 6 meses não vai vir chuva. A terra seca. Aí Deus dá direção para o profeta, mas a direção é o seguinte: você vai passar pelo Jordão e vai mais além. Entenda um pouquinho o que eu quero falar aqui, irmãos. O Jordão é lugar de muita água. Mas Deus está trabalhando no seu cérebro. Você não vai ficar no Jordão onde tem muita água. Você vai para o Querite. O Querite é um ribeiro que está no deserto. Sabe o que é isso, irmãos? Se você ficar no Jordão, você vai dizer assim, eu sobrevivi porque eu dependia do Jordão e o Jordão tinha muita água. Mas no Querite você vai entender que você sobreviveu porque Deus cuidou de você. E Deus quer nos ensinar uma lição através da vida de Elias. Você não sobreviveu, você não está aqui após uma pandemia, após tantas crises que o nosso país vive. Não, você não está aqui porque você dependeu de alguém. Mas veio o auxílio, mas eu tomei a vacina. Eu não estou dizendo, não sou contra nada disso, irmãos. O que eu quero que você entenda, você sobreviveu, você está aqui porque Deus cuidou de você e Ele tem propósito. Ele tem propósito. Deixa eu voltar um pouquinho lá para o Êxodo, no capítulo 3. Você lembra? Havia um decreto de